Tem uma aula lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, que eu comento sobre as gorduras, né? E aí o pessoal, nossa, então pode consumir tudo isso de gordura na dieta? E sinceramente eu fiquei meio surpreso, porque eu achei que isso já estava meio que estabelecido assim. Que a gente sabe que a gordura é bom para dieta e tudo certo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque realmente assim, nem toda gordura é boa para dieta, beleza. Mas a gente tem gorduras fundamentais para o nosso organismo. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, primeiro, o pessoal assusta com o nome de gordura, por quê? Ah, eu tenho gordura no corpo, se eu consumir gordura vai virar gordura. Realmente, dos macronutrientes, o mais fácil para virar gordura é a própria gordura, porque ela já está ali, não é mesmo? Então, para o carboidrato virar gordura tem um processo. E para você ver, as pessoas às vezes têm muito medo do carboidrato e faz uma dieta cetogênica, se entope de gordura. Galera, toma cuidado com dieta cetogênica, tá? A aplicação dela é muito restrita e provavelmente não é o seu caso. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida. Bom, a gente entendeu que o nosso corpo precisa de gordura, certo? Quanto de gordura ele precisa? Aqui a gente tem algumas regrinhas matemáticas, vamos colocar assim. Então vai depender do seu peso, certo? Vem cá, querido. Por exemplo, a gente fala de mais ou menos aí numa dieta equilibrada, algo próximo de 0,6 grama quilo a 1 grama quilo. Ou seja, se você pesa 80 quilos, 80 gramas de gordura, ou um pouquinho menos do que isso, né? Entre 0,6 a 1 grama quilo de gordura. O que vai determinar, né? Ué, depende, por exemplo, uma pessoa que é muito ativa, ela pode ter uma ingestão de carboidratos maior, né? E aí com isso diminuir um pouquinho a ingestão de gordura para ela ter mais energia para treinar. Uma pessoa que tem uma sensibilidade à insulina ruim, ela pode subir a gordura e baixar o carboidrato para melhorar o funcionamento da insulina. Então a gente tem aqui algumas diferenciações. Mas Leandro, dá um chute aí, vai, chuta aí. Ó, 0,8 grama quilo, vamos colocar no meio do caminho, meu, para quase todo mundo tá beleza. Se errar, vamos colocar assim, não é um erro que vai te ferrar nem nada. É só uma coisa que você precisa ajustar, porque o teu contexto é diferente. Afinal de contas, o que eu estou dando para vocês aqui? Eu estou dando uma bússola. Norte, sul, leste, oeste. Agora você sabe que é de 0,6 a 1 grama quilo. Você não vai jogar 2 gramas quilo, você não vai jogar 0,1. Agora, o que é o GPS precisamente? Aí eu tenho que conhecer você. Por isso, ou contrate um nutricionista ou estude mais. Só que aqui a gente tem agora 2 grupos de gordura, pelo menos, né? As saturadas e as insaturadas. Muita gente vai dizer o seguinte, a saturada é a gordura animal. Mais ou menos, tá? Por exemplo, o coco, né, o óleo de coco, tem muita gordura saturada. Ah, mas é uma gordura saturada diferente. Não é não, tá? Toma cuidado com o papo de picareta. É uma gordura que eu já vi. Eu já acompanhei um monte de alunos que, vou consumir óleo de coco. Eu falo, não precisa, querido, mas não exagera. O querido vai lá, consome, quando vai ver o LDL do cara arregaçado. Então, de novo, às vezes a gente corre do ovo, né? Que eu já fiz vídeo aqui sobre ele. O ovo tem colesterol e tal. A ingestão do colesterol, galera, não é determinante para o nosso colesterol plasmático. A gordura saturada é muito mais. E às vezes a pessoa corta o ovo e deixa o óleo de coco. Eu não tenho nada contra o óleo de coco. Você pode usar ele para cozinhar ali, para tranquilo. Você pode até ingerir ele um pouco, eu não vejo muita vantagem nisso, mas você pode. Agora, a alta quantidade de gordura saturada é fato que aumenta o nosso colesterol ruim, o LDL, que também não é ruim, mas para essa análise aqui superficial, né, porque ele tem funções no nosso organismo, o problema é que o excesso dele entope a veia, mas o excesso é ruim. E esse tipo de gordura a gente deve evitar ou manter no máximo ali, né, na verdade, até uns 20% da nossa ingestão diária. E existem também as gorduras insaturadas, que aí sim são gorduras mais vegetais. É difícil a gente encontrar gordura insaturada em grande quantidade nas de origem animal. Então, de novo, gordura insaturada, que é a gordura boa, é mais de origem vegetal mesmo. Gordura saturada é mais de origem animal, mas a gente tem um pouquinho no vegetal, que é, por exemplo, o óleo de coco. Bom, quais são as funções da gordura, né, no nosso organismo? Algumas coisas, pessoal, acontecem, né, não diretamente relacionadas à hipertrofia, a emagrecimento. Por exemplo, você ingerir água, sempre do filtro da Purifique, que é o melhor filtro do mercado. Você não vai ganhar músculo porque você ingere água, mas se você está desidratado, isso é ruim para ganhar massa muscular, porque você não consegue treinar bem, você não consegue, enfim, ficar sem os 2 rins e conseguir hipertrofia, não é mesmo? Então, nossa, Leandro, meio fatalista você, né? Você falou do sensacionalismo, agora deu uma, né? Não, mas cuide da ingestão de água, tá? Na gordura, pessoal, é a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que tem, às vezes, sei lá, carência de alguma vitamina, ou A, ou D, ou E. Normalmente a vitamina D tem bastante carência, né? E não estou dizendo que o causador da carência da vitamina D é isso, tá? Mas quando você vai ingerir uma vitamina lipossolúvel, ou seja, que ela anda na gordura,
Se você não ingere gordura, e às vezes é até junto mesmo, você não consegue absorver essa vitamina legal. E aí você começa a ter carência. Então uma das funções da gordura na dieta, absorção das próprias vitaminas. Que mais, Leandrão? Melhora o triglicérides e o colesterol total. Porque gorduras boas vão fazer você aumentar o HDL e reduzir o LDL. Tem uma coisa aqui que ninguém fala que é muito importante. Quando você mistura gordura junto com a refeição que tem carboidrato, você torna a digestão mais lenta. Então você abaixa o índice glicêmico do carboidrato. E isso é muito bom para quem é diabético, para quem tem uma sensibilidade à insulina ruim, ou para quem quer mais saciedade. Por exemplo, vamos assumir, ao invés de você comer lá 300 gramas de arroz, se você comer 200 gramas de arroz e, por exemplo, 30 gramas de amendoim, que vai ter mais ou menos a mesma caloria, você deixa a digestão mais lenta e isso pode te dar mais saciedade com a mesma caloria. Lógico, não vai sair trocando arroz por amendoim para não ter fome. Depende de uma estratégia mais complexa. Eu posso misturar fibra, associar proteína, mas a gordura deixa a digestão mais lenta. E isso é uma coisa muito boa dependendo do contexto. A gordura também participa da hipertrofia, mas logicamente o nosso corpo também produz, né, lipídios. Então mesmo que você não ingere, ele acaba forçando isso, mas ele está ali presente na massa muscular. E são indispensáveis para a formação dos hormônios, né? Principalmente testosterona. Então você já viu que é muito importante ter gordura na dieta. Porém, quando você for optar por coisas animais, opte pelas coisas animais magras. Então, patinho no lugar, por exemplo, de bife ancho, né? No lugar da costela. Cuidado com dieta muito restritiva em gordura, tá? Isso pode não ser bem-vindo. Existe alguma gordura que a gente deve evitar a todo custo? Sim, inclusive ela foi banida, né? Pela Anvisa, e no mundo inteiro quase, né? Lógico, tem alguns países que ainda está liberado, que é a gordura trans. Essa gordura trans, ela plastifica, né? Seria um termo legal, assim, a sua gordura, desculpa, o seu sangue. E ela é péssima para a saúde. Leandro, quanto eu posso ingerir com segurança? Nada. Tanto é que ela foi bloqueada, porque não chegou a uma conclusão que, de repente, X gramas não vai atrapalhar em nada. Qualquer quantidade eles entenderam como danosa à saúde. Mas, felizmente, hoje você não precisa mais se preocupar, pelo menos não aqui no Brasil, porque a gordura trans está proibida. Pode ter um pequeno traço ali, mas uma coisa muito irrelevante, aí zero preocupação. Agora, uma quantidade alta, como tinha antes, impossível. E quais são as melhores fontes de gordura, né? Às vezes o pessoal pergunta isso lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda a sua dúvida, @LeandroTwin. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que tem as melhores fontes de gordura para a sua alimentação. Dá uma conferida.